parte 2 da nossa segunda aula. Vamos esperar que a galerinha chegar. A gente está falando sobre raio-x de tórax, para quem está chegando agora. A gente vai fazer aqui a avaliação das estruturas, né? Então, eu vou passar aqui o A, o B, o C, o D e o E da imagem radiológica de tórax. Existem várias formas da gente fazer a leitura, a avaliação de um raio-x de tórax, né? Então, a ideia é a gente poder fazer uma organização, né? Então, a gente vai analisar juntos aí como que a gente realiza essa leitura. O filho está entrando. Patrícia. Deve estar entrando aí também. Até aí tranquilo, né, gente? Não tem. Sim. Vamos só esperar a Nani chegar. Quando vocês olham um raio-x de tórax, enquanto a Nani não chega, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês conseguem identificar as estruturas no raio-x de tórax? Tem As tranquilidade? ramificações, a pleura, o mediastino, o diafragma, né? Também. Sim, isso. Dá pra ver. Costelas. E o que mais? Acho que é isso que dá pra ver, né? Eu não sou muito boa em raio-x, não, Bruno. Não tem problema. O que eu quero é justamente fomentar essa discussão com vocês, né? Então. Clavícula, dá pra ver. Perfeito. Já tá vendo bastante coisa, tá ótimo. Patrícia, não tem problema nenhum, porque é aquilo que eu falei inicialmente. A gente tem essa disciplina lá no meio do curso e agora tu tá buscando essa informação que tu viu há 1 ano, 2 anos atrás e agora tu vai precisar dela. Então, olha só, agora a gente vai juntar tudo aquilo que tu aprendeu de anatomia sistêmica com anatomia radiológica e imagenologia, vamos juntar tudo num pacote só. Então, como eu falei anteriormente, né? Cada estrutura tem uma característica, né? Então, quando a gente pensa em tecido ósseo, a gente tem que pensar, o osso tem que brilhar numa imagem radiológica, ele tem que aparecer radiopaco, porque os raios-x vão se concentrar onde tem mais cristais, onde está mais mineralizado, tá bom? Se o osso aparece tons de cinza, é porque tem provavelmente uma diminuição ali de massa óssea. Tudo bem? Quando que vai ter uma anomalia aí? A gente vai perceber que o raio-x ele é diferente, ele é especial quando? Quando é uma criança. Então a gente já sabe que o esqueleto da criança ele é mais fibrocartilaginoso, não tem tantos sais minerais. E no paciente adulto velho, no paciente que tem uma idade avançada, um idoso, ele também vai se apresentar de forma diferente. Tá? Vai ter tons de cinza aí. Beleza. Aí eu comentei lá no início do primeiro bloco que existem várias formas da gente fazer a leitura. Cada um lê de um jeito. Eu vou ensinar para vocês um passo a passo, que é de A a E. O que acontece? Quando a gente pensa no A, a gente está falando em ar, estamos falando em vias aéreas e a gente está falando de via aérea inferior. Então eu quero que vocês visualizem comigo algumas coisas aí na imagem radiológica. Quando eu falo em via aérea inferior, o que vem na cabeça de vocês, gente? Via aérea inferior? Pulmão, né? Beleza. A base, né? Mas a base do pulmão, né? Boa. Então, olha só. Quando eu falo em via aérea inferior, o principal vai ser o pulmão, vai ser o campo pulmonar, né? Então, eu tenho que visualizar esse pulmão desde o ápice até a base, né? A ponta dele até a base. Porque o pulmão, ele é como se fosse uma estrutura assim triangular. Então, eu tenho que ver as 3 pontas do pulmão. Então, eu vou ver o ápice e eu vou ver a base. E a base, ela é uma hemicúpula, né? Ela está acima do diafragma. E aí eu vou ter ali 2 pontos, que são os seios, né? Eu tenho um seio cardiofrênico e eu tenho um seio costofrênico. Tudo bem? Só que na parte central aqui, gente, não sei se vocês conseguem visualizar bem. Apertei o botão a mais.
Na parte central, aqui onde eu estou deslizando aqui o mouse, vocês estão conseguindo ver aqui a flechinha do mouse, aqui o ícone? Sim. Vocês estão vendo que a gente tem um tubo aqui, só que é a traqueia, tá? E aqui nessa região onde eu estou fazendo o movimento circular, a traqueia, ela está sempre de perna aberta, né? E a traqueia, ela tem nome, né? Você sabe qual é o nome da traqueia? Carina, porque ela tem uma calcinha aqui, né? É a calcinha da Carina. Carina, ela tá sempre de perna aberta, né? Ainda bem que não tem nenhuma Carina no grupo, né? Não ia ficar chateado. Mas eu gosto de pensar que essa bifurcação ali, a Carina, ela é muito importante anatomicamente falando. Porque essa imagem, esse raio-x, eu coloquei aqui porque ele tá bem bonito. Vocês conseguem perceber que o brônquio fonte à direita, ele é mais grosso, ele é mais curto e ele está bem verticalizado, ele está para baixo. E vocês conseguem ver nessa sombra aqui, ó, que o brônquio fonte esquerdo, ele é um pouquinho mais fino e ele está mais horizontalizado. Vocês conseguem ver, olha só, acompanha com o meu mouse aqui, ó. Aqui é o esquerdo e olha a largura aqui do direito. Sabe por que eu estou falando isso, gente? Porque muitas vezes vocês vão ter um paciente que ele foi entubado. E aí, às vezes, na pressa, ali na correria, às vezes o paciente ele pode ter tido uma intubação seletiva, ou seja, o tubo bateu na carina e deslizou. E ele vai deslizar para qual perna da carina? Normalmente, grande maioria das vezes, vai para o lado direito. Tá? Aí o fisioterapeuta vê o raio-x, percebe lá na ausculta pulmonar que só está ventilando o lado direito e o lado esquerdo não está ventilando quase nada. Opa, tem alguma coisa errada. Vejo o raio-x, percebo que o tubo está na carina ou às vezes ele está seletivo. Ele passou, está lá no brônquio fonte direito. O que o fisioterapeuta vai fazer? Vai desinsuflar o cuffing e vai tracionar um pouquinho, insufla o cuffing de novo, pede um raio-x. E aí a gente vai perceber que tem que estar ali 1, 2 dedinhos acima da carina para o ar ir para o campo esquerdo e para o campo direito. Tranquilo? Sim. Legal. Outro pulo do gato. Às vezes o paciente chegou na emergência. Aí a Patrícia, a fisioterapeuta da emergência, vai lá. Pergunta o que está acontecendo. A mãe diz, meu filho aspirou aqui uma pecinha de Lego. Ele está com falta de ar, ele tem asma. Tu vai lá, tu fez a ausculta, o médico vai pedir um raio-x, tu vai ver lá a pecinha de Lego. Onde é que vai estar essa pecinha de Lego? Normalmente essa peça ela vai migrar para o broncofonte direito, porque ele já é mais verticalizado, ele é mais largo. Então, normalmente, o corpo estranho vai para lá. O paciente se afogou. A água, o líquido, normalmente vai para os dois pulmões, mas se a gente for ver anatomicamente, o maior volume de água vai para onde? Vai para o lado direito. Tanto que quando a gente vê lá o bombeiro, o pessoal que faz ali o RCP, vai fazer a massagem cardíaca, vai fazer as técnicas ali, a gente percebe que tem um momento da técnica que o profissional coloca o paciente de decúbito lateral esquerdo, justamente para ajudar nesse deslocamento daquele líquido. Que a pessoa se afoga e ela não vai tomar 2 litros de água, ela se afoga com um pouquinho. E aí o bulbo desliga a pessoa. Então, aquele pouco volume de água, às vezes, o profissional consegue manobrar e retirar ali, fazendo essa técnica, tá? Só curiosidade pra gente, tá? Então, campo pulmonar, ele tem que aparecer radiotransparente. Porque tem um outro detalhe aí. Os órgãos, gente, que tem ar, ele tem que aparecer preto, tem que aparecer com tons de cinza. Ou seja, campo pulmonar, ele tem que ter sombra, ele tem que ser negro, ele tem que ser radiotransparente ou radiolúcido, que é a mesma coisa. Significa tons de cinza, enegrecido, preto. Tudo bem? Se o pulmão não aparecer assim, é porque tem alguma coisa errada com ele, tá? Professor, então significa que o pulmão, quanto mais escuro, melhor? Não é assim também. Porque se tu pega um raio-x, o raio-x ele tá preto de ápice a base,
tem alguma coisa errada aí. Eu tenho que ver esses tramados vasculares, eu tenho que ver hilo, tá? Por quê? Se ele aparece preto, totalmente preto, como se alguém tivesse pintado com um canetão, assim, é sinal que ali tem um pneumotórax, tá, gente? Alguma coisa tá errada aí. Tem alguns pulos do gato aí que eu vou ensinar para você. Então, para a gente pensar agora, eu vou ver ápice e vou ver base e eu tenho que ver aí os seios, né? Quando esse paciente ele está acordado, o técnico pede para ele fazer uma inspiração profunda e a gente vai visualizar bem o coração, né? Quando o paciente ele está sedado, o técnico vai fazer da melhor maneira possível e às vezes o coração pode aparecer bem grandão. E aí o fisioterapeuta, o médico, tem um pouco de dúvida. Será que esse paciente tem uma cardiomegalia? Às vezes não. Às vezes o que acontece? O raio-x foi feito no momento da expiração e ele pode estar com alguma alteração pulmonar e isso aumentou aí a área cardíaca, tá, gente? Então, a gente tem que observar bem essa questão do coração aumentado, do coração grande. Quando o coração ele é grande, gente, tem um detalhe. Ele parece uma bola de futebol de salão. O raio-x, ele aparece sempre redondo. Ele vai aparecer o coração ele perde esse formato de gota. Ele fica mais arredondado na parte superior, na parte atrial. Quando o paciente tem um aumento das câmeras superiores, dos átrios, normalmente existe o quê? A carina ela fica torta. Os hilos vão ficar sempre tracionados para cima, tá? Isso compromete a questão respiratória, porque tá junto ali, né? Tá junto. Paty, agora com essa tua pergunta, associada à pergunta da Nani lá no começo da nossa aula, o que tem a ver a ventilação mecânica com a frequência cardíaca? Pensa comigo. O coração, ele é um órgão que ele faz sístole e diástole, né? Ele é uma bomba, ele está batendo aí 24 horas por dia, ele não para de bater, né? Então, olha que maravilha. Essa bomba, deixa eu, aqui, deu tudo certo aqui, tá, agora voltei. Essa bomba, ela funciona através de impulso químico e impulso elétrico, tudo bem? Então, vamos imaginar assim, Patrícia, hoje último dia de estágio, está formada, parabéns, doutora Patrícia, dia tal, tua formatura. Vai ter uma descarga de adrenalina, tua frequência cardíaca vai subir, né? Teu coração vai aumentar ali a frequência cardíaca. Aí tu fica tão nervosa, que a Nani vai lá te dar um copo de água gelada e diz assim, minha amiga, respira, acabou, é tetra, né? Agora é penta, né? Respira fundo, toma um copo de água. Tu vai tomar aquele copo saboroso de água, vai respirar fundo, e aí a tua frequência cardíaca volta ao estado de homeostase. Não é normalmente assim que funciona? Aí eu fico me questionando, foi a água ou foi a respiração? O que ajudou? Os dois. Porque o que acontece? Quando a gente respira profundamente, a gente preenche os pulmões com ar e esse preenchimento pressiona levemente o mediastino, onde está localizado o coração. A gente dá um abraço no coração. Toda vez que a gente recebe um abraço, a gente não fica mais calmo? A gente não recebe uma acolhimento. Faltou o açúcar nessa água. Né? O açúcar, Faltou né? açúcar nessa água para dar uma energia. Isso. Então, da mesma forma, os pulmões vão fazer esse approach no coração, eles vão abraçar, vão envolver o coração. Com isso, toda vez que o coração ele se preenche de sangue na parte atrial, existe a despolarização elétrica e joga aquele volume de sangue para o ventrículo, com essa pressão que os pulmões estão gerando no coração, isso diminui a pré-carga, ou seja, o coração ele vai ficando mais tranquilo, diminui a frequência, mas melhora o débito cardíaco. O que é o débito? É o volume de sangue ejetado para as artérias. Tá entendendo, Nani? Por isso que a professora Sim. Carol está falando que quando tu está ventilando o paciente, né, seja numa VNI, seja numa ventilação mecânica invasiva, tu está jogando um volume de ar dentro dos pulmões e esse volume está hiperdistendendo os alvéolos. Então, o pulmão ele está crescendo, ele está se expandindo e, consequentemente, ele está pressionando quem? O coração. Ele pressionando o coração, isso faz com que o coração funcione melhor,
sem gastar tanta energia, sem sofrer tanto. E aí isso é que é a questão hemodinâmica. Porque às vezes, quando tu ventila o teu paciente, tu não está só dando um suporte ventilatório, tu também está ajudando na circulação do coração. O débito cardíaco dele, por exemplo, se é um paciente cardiopata, vamos pensar assim, ó, uma pessoa que é atleta, não atleta e uma pessoa doente. Se eu chamasse o Neymar para uma live e a gente fosse ver a frequência cardíaca do Neymar, a gente vai ver que ele em pé, conversando, a frequência cardíaca dele é 50, 55 batimentos. Em pé, conversando. Pega um indivíduo não atleta, pegar aí a Júlia, né, que é atleta de Cristo, ela está batendo lá o coraçãozinho dela 65, 68 batimentos. Agora pega o professor, que já tem uma idade, gordinho, careca, né, sedentário, frequência cardíaca do professor já está lá em 80, né? Vai ter um aumento maior. Se a gente fosse ventilar, né, um paciente que tem essa característica, tem um coração às vezes até mais fraco, para ele é melhor, porque a gente vai estar aliviando a sobrecarga cardíaca dele. Então, essa pré-carga, essa despolarização que acontece de forma química e de forma mecânica, ela se reduz, entendeu, Nani? Aí tu melhora a circulação do teu paciente com a ventilação mecânica. É isso que talvez a professora Carol tentou explicar de uma forma bem mais refinada. Eu estou falando de uma forma mais simplificada, tá? Então, a ventilação positiva ajuda a diminuir o esforço do coração. E, consequentemente, por eu pressionar esse músculo, se eu pressiono, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu tenho lá uma caixinha de leite condensado. E eu quero aproveitar até o final. Eu não vou esmagar a caixinha. Enquanto mais força tu coloca na caixinha, não é maior o fluxo que sai? Concorda comigo? É o mesmo princípio do coração. Então, quanto mais tu consegue expandir os pulmões, mais pressão tu está dando no teu coração. Então, o ar, o sangue ele está saindo não só pela despolarização do coração, mas também por essa massagem, por essa pressão que os pulmões estão impondo no coração. Ficou mais claro isso? Sim, olha, ver se eu entendi mais ou menos, eu vou fazer uma associação com a atividade física. Tá. Então, se eu tenho uma carga de atividade física intensa, eu vou ter uma respiração mais excessiva. Perfeito. E vou fazer que o meu coração bombeie mais forte e tem mais esse fluxo sanguíneo. Tanto é que quando a gente dá uma corridinha aí e tu sente, parece que o coração tá batendo na tua cabeça, assim, sabe? Da intensidade. É mais ou menos. Perfeito. Não, mas é isso mesmo, ó. O que tu tá falando faz todo sentido. Até ontem eu estava estudando, eu anotei uma coisa que eu estou procurando. Eu tenho um livro aqui de cola, estou anotando todas as minhas colas aqui. E eu estava estudando um negócio de fisiologia, que eu já tinha visto há muito tempo atrás, e tem tudo a ver com o que tu está falando. Eu não estou achando que eu acho. Professor, meus batimentos são 59 por minuto, falando da 60. Estavas deitada, Júlia? Tô falando. Ô, Nani. Oi. Olha só, o que tu tá falando, eu não achei. Ó, tá aumentando agora. O que eu não achei aqui na cola é porque agora tu ficou com vergonha e subiu a adrenalina. Aí, o que acontece? A gente tem uma taxa metabólica dependente. O que é isso? Por exemplo, né? Tu vai, agora dia 12, dia dos namorados, a pessoa que tu ama te liga. Olha, vamos sair para jantar? Tu já vai ficar super feliz. Tu já vai ter uma não fala descarga... isso. Arruma outra data, por favor. Não, mas vamos jogar pro espaço. Aí tu vai ter uma descarga de adrenalina, tu vai ficar feliz da vida, já vai aumentar a tua frequência cardíaca. Consequentemente, tu vai respirar mais, vai... Né, aquela coisa toda. Aí tu encontrou... A felicidade, né? Felicidade. Meu Deus. Aí encontrou o bofe delícia lá, depois do jantar, ele vai lá e vai te dar umas bitocas. Quando tu começa a dar aquela bitoca ali, o que vai acontecer? Vai aumentar a tua frequência cardíaca, vai começar a ter o processo de circulação. Aí acontece duas coisas. Por isso que uma das coisas que a professora Carol tentou explicar, mas não fez tanto sentido, agora vai fazer. Quando tu tá beijando alguém, né, que tu tá ali te envolvendo, tá dando aquele tesão do caramba, tua frequência cardíaca aumenta a circulação periférica e tudo no nosso corpo começa a crescer, principalmente do teu namorado. Porque só vai crescer uma coisa, né,
como aqui o Luke, né? Se tiver circulação periférica, ok? Então, o aumento do débito cardíaco vai aumentar ali a circulação periférica, tá bom? Outro ponto, a coisa está esquentando. E aí, hemodinâmico no beijo, mais ou menos isso. Exatamente. E aí a coisa pegou fogo. Vamos partir para os finalmente. Conforme a gente vai passando para o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5 do CREO, o que vai acontecendo? Quanto maior a intensidade, porque é uma atividade física vigorosa, mais tu vai ter que ventilar, porque é débito, que é uma taxa metabólica dependente. O coração é o motor e o sistema pulmonar é o radiador, ele é o sistema de compensação. O oxigênio que os teus músculos precisam e a ATP que as células necessitam vão chegar até elas através da circulação. Quem está levando oxigênio e nutrientes são as hemácias. Só que tu só vai conseguir fazer isso se tu aumentar a tua frequência respiratória. Então, um depende do outro. Se o coração dispara, a frequência respiratória está ali para compensar. Está entendendo a taxa metabólica dependente? Vamos partir, isso eu estou dando um exemplo bom do dia 12, dia dos namorados. Tomara que todo mundo conheça. Isso. Ai, poxa, não vai dar. Vamos agora trazer para a nossa realidade. Eu acho que o meu débito cardíaco vai ficar bem tranquilo. Então, Nani, vamos imaginar, então, vamos focar na ciência, vamos focar nos pacientes. Às vezes, tu vai ter um paciente, Nani, que vai ter um débito cardíaco elevado, vai ter uma taquicardia, só que não é pelo nível 5 do CREO. Às vezes pode ter sido uma arritmia. E aí tu vai ver lá, a frequência cardíaca do paciente estava lá, 116 por minuto. A gente vai ver a frequência respiratória 16, daqui a pouco vai estar 18, daqui a pouco vai estar 22, daqui a pouco vai estar 23, daqui a pouco vai estar 28. Porque o que vai acontecer? A parte respiratória e ventilatória vai tentar compensar, tá entendendo? Só que o paciente, se ele fica taquipneico, é bom ou é ruim? Ruim. É ruim. Por quê, Paty? Porque ele vai gastar mais energia. Sim. Ele está mudando o padrão fisiológico, que é de 1 para 2 para 1 para 1, com aquela respiração cachorrinho. Sim. E isso vai gerar uma fadiga, Nani, que é o que a gente conhece como insuficiência respiratória. Isso é que é insuficiência respiratória? É isso. Porque tu imagina um cara com... A gente vai aprender. Um cara com pianço, lá na Praia do Sonho, começou com essa taquipneia às 6 horas da tarde de ontem, só que não tem ônibus, ele está esperando uma condução que ele vai pegar às 8 horas da manhã de hoje. Quando ele chega no PA, que tu vai lá dar um bom dia para ele, o cara não consegue nem falar, porque é como se ele tivesse feito uma maratona, um Ironman. Ele já está em insuficiência respiratória, tu entende? Frequência cardíaca está elevada, frequência respiratória, ele está todo alterado, tu vê que ele está... chega a estar gaspeando, né? Aquele... O cara tá pela bola 8. E é nesse momento que tu vai ter que entrar com uma ventilação não invasiva, uma VNI, que provavelmente a Carol deve ter falado, ó. Primeira escolha é a VNI. Paciente não melhorou com a VNI, tu não conseguiu diminuir esse estresse cardíaco que ela estava tentando te falar, tu não conseguiu diminuir a frequência respiratória com a ventilação positiva, não invasiva, o que o médico vai fazer? Vai sedar o paciente, e aí vai entubar o paciente, você, Nani, Patrícia e Júlia, vão ter que programar o ventilador mecânico. Ficou claro agora o raciocínio? Sim. Consegui responder para todo mundo? Consegui enganar vocês? Então, gente, olha só. No 3 ali, a gente tem os hilos pulmonares. Hilo pulmonar, que bicho é esse? Quando a gente olha a parte medial do pulmão, a gente tem uma abertura. E essa abertura é onde vai entrar a perna do brônquio fonte principal, né? É ali que vai passar os vasos, né? Artérias e veias pulmonares, os nervos.
Então é como se fosse uma conexão. Deixa eu pegar aqui uma. Ô, prof, deixa eu perguntar mais uma coisa ali que ficou que a gente estava falando da Karina, quando a gente fala que o tubo tem 24 centímetros acima da Karina. E daí a gente... É 24 centímetros, eu acho, né? Não é. É centímetros, isso. 24 centímetros é muita coisa. 24 centímetros, isso. 24 centímetros acima da Karina. Bota 2 dedinhos, um dedinho e meio. Tá, não. Pois aí, é isso que eu queria verificar. Não, é no olhômetro o negócio, não precisa botar a régua ali, tá? Então, olha só, imagina que o hilo é a boca do copo. Ó. Então, o que está entrando no hilo? Está entrando artéria, está entrando veias, está entrando aí o brônquio-fonte. Então, está entrando uma série de estruturas dentro dessa abertura. Por isso que ali na imagem tem um aumento ali, tem uma atenuação, tá bem radiopaco aquilo ali. E às vezes a gente se confunde, às vezes a gente acha que aquilo ali é secreção, e nem sempre é isso. A gente tem que levar em consideração que aquilo ali é o hilo pulmonar, tá bom? Aquela silhueta ali, tá bom? Tá. Aí, por último, a gente tem a base do pulmão. Então, o que a gente encontra aí na base do pulmão? A gente sabe que o tronco ele está dividido em tórax e abdômen, não é isso que a gente aprende na anatomia? O músculo diafragma, ele é como se fosse, ele é o principal músculo respiratório, junto com os intercostais internos e externos, mas ele também é um músculo que serve como divisão do tronco. Então, o que está acima do diafragma, eu vou chamar de tórax, o que está abaixo, eu vou chamar de região abdominal. No tórax, eu já sei que eu só tenho 2 estruturas ali. Eu tenho um coração e 2 pulmões. Sistema cardiorrespiratório. É isso que eu vou visualizar ali. Abaixo do diafragma, eu vou ter um universo ali, não é verdade? Só que o que eu vou encontrar? Qual é o primeiro órgão que eu vou encontrar abaixo da hemicúpula diafragmática direita? O fígado. O fígado, né? O principal órgão aí metabólico, né? Responsável, tem mais de 13... Na realidade, o fígado ele tem 500 funções aí no nosso corpo, tá? Pensando aí na fisiologia, na parte metabólica. O fígado, gente, quando ele é acometido, por exemplo, por uma cirrose, ele tem um aumento na sua demanda, ele pode aumentar de tamanho. Né? Assim hepatomegalia. Isso, tem uma hepatomegalia. Perfeito, Júlia. Quando, Júlia, tu tem um paciente que tem hepatomegalia e às vezes está associado indiretamente, por exemplo, com uma cirrose, o fígado cresce. Se ele cresce, anatomicamente, a hemicúpula diafragmática direita ela é maior, ela é mais elevada. Ela vai ficar ainda mais elevada, tá, gente? Às vezes o paciente que tem aumento do fígado, ele diz assim, eu tô com uma ventilação meio curta, minha respiração tá curta, eu puxo o ar não vem. Aí tu olha o raio-x e vê que a hemicúpula dele está bem elevada. Um outro exemplo que a hemicúpula pode ficar elevada as duas, uma gestante. Quem já foi mamãe aqui sabe que quando vai ventilar, principalmente do 6º, 7º, 8º e 9º mês, que é o final ali da gestação entre o 8º e o 9º mês, é muito difícil para a mamãe ventilar, porque o ventre está distendido. Então, da mesma forma que se o paciente, por exemplo, tem uma ascite, tem um aumento de volume abdominal ali, ele vai ter uma dificuldade para ventilar. Está fazendo sentido o que o prof está falando? Sim, quando a gente come demais também, né, prof? A gente faz... Boa! Tu chegou no segundo ponto que eu ia comentar. Abaixo da hemicúpula diafragmática esquerda, a gente tem o estômago. E uma parte, 1/3 desse estômago, ele está muito localizado embaixo dessa hemicúpula esquerda. Anatomicamente, o fundo do estômago ele está para cima. Se você pegar o livro de anatomia e relembrar, o fundo do estômago é a parte superior dele. Então, Nani, se tu vai num buffet livre lá, teu namorado te leva dia 12 num buffet livre... Ô, prof, eu tenho que arrumar o namorado até sexta-feira, porque senão essa aula não vai fazer sentido. Não, já tô profetizando. Oh, Deus, pai, tá? você deu uma
ela. Então, o que vai acontecer? Quando ele te levar lá na Parma Pizza, que tem pizza, Olha tem só, lasanha, tem um monte de coisa gostosa, tu vai comer o prato principal, vai comer a sobremesa, vai ficar lá, tu não vai nem conseguir respirar direito. Por quê? fora o vinho, né? Isso. Tu vai preencher todo o órgão, né, de alimento. Então, o que acontece? Se tu preencher totalmente, cada vez que o diafragma tentar contrair essa hemicúpula, tentar rebaixar na inspiração, ele vai ter algo que está limitando, né? Que vai ser o estômago. Por isso que, quando a gente come demais, a gente fala assim, tá difícil até para respirar. Tem sentido isso agora? Sim. Aí dificulta também a hemodinâmica nas extremidades, né? Não posso comer os namorados. Complica. Então, gente, olha só. Abaixo aí da hemicúpula diafragmática esquerda, às vezes pode aparecer o quê? Uma bolha gástrica. Pode aparecer, assim, uma área radiotransparente. E aí a gente se pergunta, o que é esse ar aqui? Quando embaixo da hemicúpula diafragmática a gente tem ali uma bolha gástrica, significa que o paciente está em jejum, o paciente está com o estômago vazio ou tem pouco volume ali dentro do estômago. Então, quando às vezes o paciente ele também chega na emergência e às vezes precisa fazer uma cirurgia de emergência, o raio-x de tórax também nos ajuda a identificar se esse paciente tem volume no estômago. Entendeu? Às vezes o paciente também diz assim, doutor, eu não comi nada, eu tomei um cafezinho leve de manhã, posso fazer o procedimento tranquilo. O médico cirurgião pede o raio-x, porque às vezes o cafezinho leve da Patrícia é um aparadinho e uma bolachinha lá, água e sal. E da Júlia, pelo que eu vi ali, alguém, a mãe dela ali, já é uma rosca, uma rosca. Pão de queijo. Salame, queijo, né? Eu já vi ali no café era colonial. Ela tá em Pomerode. Ai, não, delícia. eu comi uma tangerina, uma banana e meia fatia de pão com melado, seus bocudos. Viu? E pão de queijo não rolou? Uma rosca. Bom, gente, e o pão de queijo? só pelo que ela falou e não, rosca teve ontem. Ontem eu acordei, a avó tinha feito uma rosca desse tamanho, assim, ó, enorme. Amo rosca. Então, só pelo café melado, dela assim, colonial, o raio-x dela seria esse. A gente não ia ver bolha gástrica. O estômago ia estar ali cheio, bem satisfeito, né? Bom, na verdade, sempre, né? Gente, nunca vai ter bolha gástrica em mim. Vocês viram agora ali no quinto tópico, tecidos moles? O que eu quero mostrar para vocês ali? Que agora, se eu olho um raio-x de tórax, vamos partir do princípio que esse raio-x de tórax aí foi um raio-x que foi feito lá no hospital, só que foi feito lá na câmara escura, ou seja, o paciente foi até o setor de radiologia para fazer. Prof, como é que tu sabe quando o paciente ele fez o raio-x no leito ou ele fez o raio-x lá no setor de radiologia? Primeira coisa, quando é feito no setor, o paciente ele faz o quê? Elevação de membro superior. Eu não vejo as escápulas, tá? Porque quando a gente eleva o braço até 90 graus ou acima de 90 graus, o que acontece no teu plano escapular, lá aquele que a gente aprende, de 45 graus, a escápula ela se desloca e aí tu tem uma visualização melhor do campo pulmonar. No leito, normalmente, a gente vai ver a escápula mais configurada no raio-x. Às vezes o paciente ele pode ter uma pequena inclinação. Então às vezes no raio-x tu olha, parece que o paciente tem uma escoliose. Aí tu chega lá, tu vê que o paciente anatomicamente não está com aquela escoliose, com aquele grau que a imagem parece mostrar. Às vezes ficou torto na hora da imagem radiológica. Estão entendendo o que o prof está dizendo? Outra coisa, às vezes, gente, tu está olhando os espaços intercostais. Se eu tenho diminuição do espaço intercostal, de um lado, eu tenho que avaliar muito bem isso. Eu tenho que ver se esse é um encurtamento, né? Se é uma alteração postural, realmente, ou se de repente tem uma diminuição aí do campo pulmonar. Então,
Por isso que a Nani comentou uma coisa bem importante. Eu vou olhar a imagem, só que o principal, gente, é a avaliação física. O principal é sempre eu avaliar o paciente. O exame laboratorial, o exame de imagem, ele não é o principal. Ele é o secundário, ele é o que vai nos dar apoio a um diagnóstico, ele vai nos dar apoio à conduta. Mas o principal exame, ele é o físico. Tá bom? Ele já tem o próprio nome diz, né? Exame complementar, né? Isso. Então, só para a gente dar seguimento. Aqui, Nani, eu tenho o dia 1, dia 2 e dia 3 da ventilação, tá? Quando a gente olha uma imagem radiológica, lembra que eu comentei para vocês lá do plano A, B, C, D e E? Eu falei, mas não disse, né? Eu fui falando, mas eu não ilustrei. O A, gente, pensa em ar, em vias aéreas. Então, tem que ver traqueia, tem que ver carina, tem que tentar visualizar ali brônquio fonte principal, esquerdo e direito, tem que tentar visualizar o hilo, vou tentar ver o tramado vascular. O que é o B? B é bônus, é osso. Então, eu vou ver ali como é que está a configuração daquele arcabouço ósseo, vou analisar espaço intercostal, vou observar ali se eu consigo ver o externo, vou analisar se eu consigo ver ali a escápula, se eu vejo borda medial, vejo ali ângulo inferior da escápula, provavelmente esse paciente ele estava no leito, com o braço estendido para baixo. Vejo que a escápula está alada, opa, provavelmente esse raio-x, ou o paciente estava acordado na hora de fazer o raio-x, ou esse paciente ele fez o raio-x quando ele entrou, tá? São coisas só para a gente visualizar. Quando eu falei de osso, lembra lá da questão da matriz óssea, o osso tem que aparecer branco, se ele tem tons de cinza, ele tem fragmento, ele tem rachadura, ele tem fratura, o osso pode apresentar uma série de coisas aí, eu tenho que estar ligado nisso, tá? Eu nem estou entrando nisso, mas a gente tem que se ligar nisso. O C vem de coração, vem de circulação, então vou tentar ver a silhueta cardíaca, vou tentar... Alguém está vendendo ovo aí, está vendendo alguma coisa. Eu quero uma caixa. Eu vou ver a circulação pulmonar, eu vou ver hilo, tá? Então eu tenho que estar bem ligado nisso, né? Uma coisa que eu não comentei no coração, deixa eu só voltar aqui uma imagem, é que quando a gente olha as sombras aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho, a gente fica em dúvida. Onde é que está o ventrículo? Onde é que está o átrio? Onde é que está o botão aórtico? Vocês já pararam para se perguntar sobre isso? Vocês já viram isso? Ver a cava superior? Vou dar um pulo do gato para vocês. Quando a gente olha o coração ele tem um formato de gota, tá? Então, essa ponta aqui vão ser os nossos ventrículos, tá bom? Quando a gente olha aqui mais acima, a gente tem a região atrial. O sangue, ele vem para o coração através dos átrios, né? E ele sai através dos ventrículos. Aqui nessa região, eu tenho o botão aórtico, que é onde a gente tem ali a artéria aorta. Pode ver que esse coração está bem configurado. Quem tem um aneurisma aórtico, por exemplo, a imagem aqui, ele vai aparecer abaloada. Enquanto maior o botão aórtico, maior vai ser a dilatação ali da aorta, tá? Quando a gente olha aqui no lado esquerdo, aqui, é importante também eu visualizar. Por quê? Aqui a gente tem um entroncamento da artéria cava. Então, a artéria cava superior e inferior, ele tem aqui um entroncamento. Deixa eu mexer aqui que não tá... Ah, tá lá em cima, não tô aqui. Quando isso aqui aparece mais arredondado, mais abaloado, é porque tem uma dilatação, tem um aumento ali do vaso. Tudo bem? Prof, tá, tudo bem. Eu não tenho muita certeza, o coração ele tá meio grande. Como é que eu vou ter certeza 100%? Quando os átrios estão aumentados, quando o coração, a gente olha a imagem, parece um abacaxi, o abacaxi ele não tem uma coroa, o coração ele vai aparecer um abacaxi. Quando o coração parece esse abacaxi, a gente vê um aumento dessa parte superior, o que vai mudar? A carina vai para cima, os hilos vão ficar bem tortos, eles vão ficar verticalizados, vão ficar inclinados, tá bom? Aí tu já sabe que tudo que for diferente dessa imagem aqui é normal. Ficou claro agora? Deu uma luz aí?
Boa. Então tá, primeiro dia lá da Dona Maria. Tô vendo que a Dona Maria tem um achado radiológico. Lembra que eu comentei que achado radiológico é tudo aquilo que é anormal, é diferente? Já vi ali que eu consigo visualizar um pouco do ápice, vejo ali a parte média com bastante dificuldade e não estou vendo base pulmonar na primeira imagem. Observo que nessa imagem o mediastino está todo velado, está todo radiopaco. Aí eu tento olhar mais de perto para ver o que aconteceu com essa paciente. Aí eu, chegando mais perto, vejo que ela tem uma monitorização. Eu estou percebendo ali, ó, que a cintura escapular dela tá caída. Vocês estão vendo ali que a articulação ali... Parece que falta aqui no pescoço. Tá estranho, não tá?